Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. Já não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Tem minhas redes sociais e o apoia-se aqui na descrição. Muito bem, o livro de hoje aqui, A Aventura do Livro, do Roger Chartier. Então o que acontece? Eu tinha esse livro aqui faz um tempo, ele fala justamente sobre essa ideia do livro, então acho que conversa muito com o canal. É um livro muito rápido, eu li em 1h30, 2 horas, tem poucas páginas, né? Além de ter poucas páginas, tem uma letra muito grande aqui. E, inicialmente, eu gostaria de comentar a quantidade de imagens que ele tem. Então, por exemplo, vou pegar uma imagem aqui. Ele é um livro com várias imagens, como estas aqui. E é bem interessante que todas elas falam dessa temática do livro, do que é importante, como as pessoas valorizavam. Ele tem algumas discussões de maneira superficial, mas muito interessante, do que é o livro, como ele funciona, a história dele, a importância que as pessoas davam sobre o livro. Eu vou fazer uns rápidos comentários sobre alguma dessas passagens. Na página de abertura de cada capítulo, como você pode ver aqui, o tamanho da letra é diferente, ele faz uma conclusão, um aspecto geral do que ele vai discutir, então é bem interessante. Eu escolhi aqui na página 99, que ele está falando exatamente do livro, então ele conclui muita coisa, que é o quê? O temor de você perder as informações, por isso que as pessoas vão escrever, como que você vai escrever, como que você vai passar isso para frente, como que você vai copiar, porque, obviamente, no começo você não tinha a imprensa de Gutenberg, né? Que é uma discussão que ele faz também, que é essa divulgação da Bíblia, ficar mais barato, mais fácil. Então você tinha a cópia dos livros e essa dificuldade de você preservar justamente a qualidade do texto, com as mesmas palavras, ou quando você vai fazer traduções você não perder essa informação. Outra discussão que ele faz agora na página 88, que é justamente essa passagem, né, do físico para o digital, que também é uma discussão que ele faz, só de maneira mais superficial, né? O livro todo, assim, ele é uma introdução, ele é bem interessante. Então essa discussão, por exemplo, ele fala que antes era um rolo, né? O livro era um papel enrolado, então você tinha que abrir, isso dá uma dificuldade na leitura e você tinha que ficar muito mais focado, porque você não tinha essa facilidade de abrir e ver o livro. Então ele faz essa passagem. Depois ele faz uma outra discussão, que é o que a gente chama de hipertexto, que é essa ideia, ou hiperlink, que é o que você tem aqui na internet. Então você está lendo lá um texto, tem uma palavra que está grifada ou com outra cor, você pode clicar e abre um outro texto. Então aquele texto conversa com outros textos. Então essa discussão é muito interessante, então facilita, tem as suas dificuldades, vantagens, desvantagens. Então ele traz essa discussão inicial, então é bem interessante. Então ele faz uma discussão da importância do que é o livro, quando as pessoas começaram a ter mais acesso, teve essa dificuldade, então ele até cita, por exemplo, Lutero. Ele traduziu, ficou mais barato para vender, porque agora tem a imprensa, só que o Lutero percebeu que muitas pessoas estavam fazendo muitas interpretações da Bíblia, né? Então, com essas interpretações, tinha vantagens e desvantagens. Tinha maior divulgação, só que tinha entendimentos diferentes ou errados, enfim. Então tem toda essa discussão teórica. Então esse exemplo da Bíblia, ele parte daqui e fala, olha, isso aconteceu com diversos outros livros. Ele traz outra informação também bem interessante, essa discussão dessa construção. Então, por exemplo, tinha muitas peças de teatro e as pessoas queriam conhecer a peça. Só que o autor, ele escrevia a peça de teatro, então ele fala um pouco da história do teatro, como funcionou, as comitivas que andavam de cidade para cidade, quem patrocinava os escritores, os autores também. Então essa informação do teatro está diluída em várias páginas, 27, 49, 59, 65 até a 67. Então tem toda essa discussão, por quê? Ele também aproveita para falar a ideia do teatro, que é a pessoa que escrevia, para a diferença entre quem é dono da peça, quem é dono do texto, quem é dono da distribuição. Então já estava tendo uma discussão, as pessoas estavam percebendo que havia etapas diferentes do processo e cada um poderia ser dono daquele pedaço, né, dessa etapa e lucrar em cima. Então ele traz uma história bem interessante, que havia pessoas que assistiam a peça várias vezes. Então antes de ter a negociação e o autor autorizar ou não a transformação do texto da peça em um livro, tinha pessoas que já ouviam a peça várias vezes, e aí o que vai acontecer? Eles ouviram e escreviam um texto de memória. Como eles escreviam um texto de memória, acaba tendo modificações. E aí resgato a informação que ele trouxe, essa discussão de você preservar de maneira mais precisa possível o texto original ou da maneira que o autor queria passar essa informação. Mais à frente ainda também, pegando algumas páginas das 112, 113 e depois 126, 128, 117, 119, eu juntei todas as informações para contar, na maneira do autor, o que seria a história da biblioteca. Então a biblioteca então, é esse espaço onde tem livros e você pode construir essa biblioteca de várias maneiras. Você não consegue colocar todos os livros que tem. Obviamente ele resgata algumas bibliotecas históricas, como a de Alexandria,
Obviamente, naquela época, cabia muito conhecimento, porque também tinha pouca quantidade, então naquele espaço eles conseguiam se organizar. Hoje, a gente não consegue colocar todo o conhecimento de maneira física na biblioteca. Então tem um critério de escolha. Então ele fala, ó, esse critério de escolha existe, então ele deve ser discutido. A maneira que funciona a biblioteca, como assim? Tem biblioteca que você pode entrar e ver todos os livros, então você pode encontrar uma coisa que você não quer. Essa discussão também que tem na livraria, você vai na livraria e você pode encontrar alguma coisa que você não estava esperando. E tem esse aspecto da internet, que cabe toda a informação na internet, então é muito mais rápido, tem várias vantagens, só que você não vai ter essa surpresa de você caminhar entre os livros e achar alguma coisa, ou aquele objeto achar você, né? O livro, aquele conhecimento que você não estava esperando. E na internet essa situação pode ser menor inicialmente, ou pode ter uma sensação diferente. Então basicamente o autor faz essas discussões nessas direções, então eu achei bem interessante, né? Para mim, que eu gosto muito de ler, então esse livro que introduz essa história do livro é bem interessante. Outro item interessante na página 134, que é uma discussão que já se encontra facilmente em vários autores, né, de ramos diferentes, que é essa ideia que, por exemplo, com a internet, com o rádio, com a televisão ou com a divulgação dos livros, as pessoas iriam estudar mais e ter acesso a mais informações e erros, digamos, iriam diminuir, né? Digamos, iniciando com o iluminismo, seria uma dessa proposta. Olha, vamos divulgar o conhecimento, a razão. E a gente viu que vários dos problemas ainda continuam, mas ele traz então esse aspecto. Como eu comentei, é uma obra de introdução que abrange muitos temas, ainda assim, da maneira que ele escreve, dá uma profundidade a esses princípios, esses itens que ele está discutindo. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Estou na minha última passagem, eu escolhi aqui a página 110 para fechar essa informação e vou citar mais 2 livros que vão complementar essa ideia aqui. Então, o parágrafo. Diante dessa multiplicação, há aqueles que estão em condições de dominá-la, porque sua cultura e os instrumentos que ela construi permitem orientar-se racionalmente nesse mundo prolífico. E aqueles que, completamente desarmados diante dessa profusão, fazem as más escolhas e são como que asfixiados ou afogados pela produção escrita. Em suma, eles leem aquilo que jamais deveriam ter lido. Portanto, a ideia de proliferação das leituras incontroladas ainda de mão dadas com a multiplicação dos leitores incontroláveis. Então aqui ele faz uma discussão de essa quantidade de livros com qualidades diferentes, né? Então tem vantagem e desvantagem, como eu já comentei aqui, e as pessoas não têm recursos para interpretar ou julgar o que seria bom ou ruim, ou o que seria uma literatura de lazer, de pouca reflexão, para uma científica. Então tem uma ampla discussão muito comum aqui na internet, então você deve saber que isso é muito comum. Então, como eu falei, para a gente fechar aqui, eu trouxe 2 livros que vão complementar essa ideia também. Nós temos aqui o Fahrenheit 451, já tem vídeo aqui no canal. O 1984 também já tem vídeo aqui no canal. Não sei quando você está vendo esse vídeo, se já estão gravados, mas fica um convite para você conhecer o que eu comentei aqui. Então, esse aqui, eles queimavam os livros, porque as pessoas estavam lendo coisas incorretas ou estavam tendo ideias, estavam atrapalhando. Então tem uma discussão muito boa na direção de distopia. E aqui o 1984 também é a mesma ideia. Eles controlavam, máquinas escreviam os livros, eles controlavam a história, reescreviam. Então esses são 2 livros clássicos, então não tem spoiler aqui, né? Você já conhece ou deveria conhecer, são muito bons, são livros bem interessantes de você ler, conhecer, são rápidos de ler, que complementam justamente essa discussão, essa importância do livro. Tanto aqui no Fahrenheit 451 tem o homem livro, né? Então a pessoa, ela, tanto de ler aquele livro, ela memorizou e guardou aquele livro. Então ela é um homem vivo. Então se o governo matar aquele livro que já queimaram todas as cópias, vai sumir de maneira definitiva. Então é muito interessante, gostei muito do final aqui do Fahrenheit, gostei bastante do vídeo do Fahrenheit, acho que eu fiz uma discussão bem interessante, reforço aqui o convite. Enfim, é isso, chegou até aqui, muito obrigado, se você curtir, compartilhar, se inscrever, tem o meu apoia-se aqui na descrição e a gente se vê no próximo vídeo.